Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre o Celso Amorim, cara, que participou do Roda Viva, aquele programa na TV Cultura lá de São Paulo, e falou um monte de besteira, né? Isso daqui foi uma das coisas que ele falou, ó. O Brasil está preparado para as novas sanções dos Estados Unidos. Mas não foi a pior besteira que ele falou, não, né? Certamente não está. Não é à toa que o Haddad está desesperado para falar com o Bessent, não consegue, aí bota a culpa no Eduardo Bolsonaro, ou sei lá o quê, influência da extrema-direita, não sei o que lá, ou seja, a incompetência desse governo é completa para fazer qualquer coisa ser resolvida, né? Mas não é só isso nessa história. No final das contas, ele falou que os Estados Unidos está declarando guerra com o Brasil. Olha só, isso é uma coisa séria, tá? Eu já falei para vocês que é esse o caminho que o Lula quer seguir. Ele quer entender que isso aqui é uma guerra contra os Estados Unidos. E se você agora critica o governo Lula, você está sendo antipatriótico, traidor da pátria, não pode criticar o Lula. É nesse caminho que eles estão querendo ir. Olha só que absurdo isso daqui. Essa notícia foi sugerida por Gruá, Gato Pelado do Mato, Lula Potter e o Cálice de Pinga 51 e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Celso Amorim, portanto, participou lá do Roda Viva. O programa é totalmente irrelevante, só chão pela saco mesmo, não tem nenhuma vantagem, mas deu para ver umas coisas que o Celso Amorim tem falado no sentido de piorar a situação. Olha só o que está acontecendo, né? As sanções no Brasil são terríveis, já tem 50% de sanção em um monte de coisa que o Brasil exporta. Ah, é verdade, tem 700 produtos que foram retirados da lista de sanções. Dos milhões de produtos que o Brasil exporta para os Estados Unidos, 700 foram tirados, praticamente nada. Então, no final das contas, sim, as sanções são muito pesadas e sim, estão doendo, né? A gente sabe que os empresários estão pressionando muito o governo Lula e o governo Lula não consegue fazer nada, não consegue sair do zero. Por quê? Porque o ponto central da coisa é o Alexandre de Moraes. Enquanto não resolver o problema do Alexandre de Moraes, nada vai andar aqui no Brasil. E esse é o problema para esses empresários todos, né? A gente sabe que o Brasil está preocupado. Mas não é só isso. Porque também existe a ameaça de mais sanções contra o Brasil, tá? O governo Trump tem estudado mais sanções contra o Brasil. O Celso Amorim diz que está tudo tranquilo. Está tudo tranquilo na cabeça dele, que acha que a gente vai para uma Venezuela. Na cabeça dele, a gente indo para uma Venezuela, pô, economia quebrada, todo mundo passando fome, o pessoal matando cachorro e gato para comer, mas os dirigentes ficam bem. O Maduro não passa fome, o Maduro está bem lá na Venezuela, né? A elite econômica do país continua muito bem. Quem se ferra são as pessoas, né? E uma das coisas que ele falou foi justamente que o Brasil vai vender para a China. Vai vender para a China. Tá aqui, ó. Trump faz Lula pedir socorro a Xi Jinping. Então o Lula ligou para o Xi Jinping pedindo para o Xi Jinping aumentar a importação de alimentos do Brasil para tentar equilibrar esse negócio e coisa e tal. E eu já falei para vocês que, assim, pode ser uma saída isso? Pode ser uma saída, mas eu não acredito nessa saída não, tá? Eu não acredito que a China vai fazer isso. Por quê? Porque a própria China sabe que precisa fechar acordo com os Estados Unidos, né? Aqui, ó, o Lula e o Xi Jinping ligaram por uma hora, conversaram por uma hora, disseram que não, que o que vai acontecendo, a questão de esforços multinacionais e não sei o que lá. Olha só, o Xi Jinping disse ao Lula que a China e o Brasil podem dar exemplo de autossuficiência no sul global, tá vendo? A gente vende as coisas da China para o Brasil vende as coisas do Brasil para a China e pronto, somos autossuficientes. E esse pessoal ignora o fato de que o problema é o seguinte: quanto mais negócio você faz com mais pessoas, mais você enriquece. Lembra, o que gera riqueza é comércio. Com quanto mais gente você compra e vende, mais você gera riqueza. Se você limita a comprar e vender da China ou do sul global, você está limitando a possibilidade sua de enriquecer, de entrar dinheiro, de criar valor. Vai ficar mais complicado. Além disso, a China sabe que o Brasil não consegue absorver os produtos fabricados na China. Então ela precisa do comércio com os Estados Unidos, né? E aí, olha o que aconteceu nessa história toda. Tá o Lula conversando com o Xi Jinping, bonitinho, palavras lindas, dizendo que não, que vamos nos unir contra os Estados Unidos e não sei o que lá. Aí o Trump disse que a China deveria quadruplicar as compras de soja dos Estados Unidos. Ou seja, o Trump sabe que a China precisa dos Estados Unidos, os Estados Unidos precisam da China também, tá? Mas a China também precisa dos Estados Unidos. E, de novo, é aquilo que eu falo sempre para vocês. Se a China parar de vender para os Estados Unidos é ruim para os americanos, é ruim, não tenha dúvida. Mas é muito pior para os chineses. A mesma coisa do Brasil. O Brasil consegue viver sem os Estados Unidos. É verdade. E os Estados Unidos vai sofrer. Vai faltar suco de laranja, vai faltar não sei o que lá, vai faltar. Mas acredita, o que eles vão sofrer lá é muito menos do que a gente vai sofrer aqui. A gente vai se ferrar muito mais com essa história.
A China sabe disso. E aí o Trump está dizendo que a China deveria quadruplicar as compras de soja dos Estados Unidos e é lógico para não comprar do Brasil. O que ele está falando aqui é exatamente querendo tirar essa porta do Brasil, né? Então, a conversa do Xi Jinping com Lula, muito bacana, palavras muito bonitas, palavras de união no sul global e coisa e tal, mas na hora do pega para capar, meu amigo, acabou, não tem esse negócio, não é cada um por si, salve-se quem puder. Aqui, já está praticamente certo que a China vai fazer isso, vai fazer esse acordo com os Estados Unidos e comprar soja dos Estados Unidos. Aí o Amorim respondeu também nesse encontro lá do Roda Viva, que não, que o pedido do Trump à China sobre a soja é quase uma guerra com o Brasil, porque aí vai destruir a economia brasileira e não sei o que lá e coisa e tal. Porque, veja, o que o Trump está propondo para a China é mais do que simplesmente não comprar mais do Brasil. É comprar menos ainda do que comprava antes, né? E o Trump pode fazer isso, a verdade é essa. Como eu disse para você, a importância do mercado americano para a China é muito grande. O Xi Jinping vai falar um monte de palavras bonitas para o Lula, mas na hora de decidir, no final das contas, ele sabe que ele não tem alternativa, ele vai ter que fazer o acordo com o Trump. E ele pode fazer esse acordo com o Trump, né? O problema do Lula é que enquanto o pessoal aqui no Brasil continuar fingindo que não tem nada, não podemos fazer nada, porque é uma questão de justiça, enquanto eles fingirem isso, porque todo mundo sabe que é uma questão política, o Alexandre de Moraes está fazendo isso por perseguição política, todo mundo sabe disso, não tem outra forma de ver a coisa, enquanto ficarem insistindo nesse negócio que não tem nada que nós possamos fazer, não temos como resolver o que o Trump pediu para a gente acabar com o processo do, entre aspas, golpe lá do Alexandre de Moraes, então a gente não tem que fazer, porque é justiça, a gente não pode fazer nada, coisa e tal. Lógico que pode, todo mundo sabe que não é justiça, coisa nenhuma, é perseguição política isso. Tá mais do que evidente esse negócio, que é um inquérito totalmente forjado, um relatório que não tem prova de absolutamente nada, um juiz que quer condenar a qualquer custo. Então, o Brasil fica parado nessa, enquanto isso os outros países estão fechando com os Estados Unidos, inclusive a China. Vai ficar cada um por si e a gente vai se ferrar. Olha só, o Zé Dirceu está reclamando aqui, o Zeca Dirceu, desculpa, o filho do Zé Dirceu, está pedindo intervenção de Lula na questão das exportações de frango. Sabe por quê? Porque a China e a União Europeia pararam de comprar frango brasileiro. E agora que não pode vender para os Estados Unidos, os frigoríficos brasileiros estão com problema, né? Exatamente, achar que a China vai ajudar o Brasil, que a Europa vai ajudar o Brasil, não vai não. Eles querem resolver o problema deles com os Estados Unidos primeiro. O Brasil vai ficando por último. Isso é uma corrida quanto tempo? Quanto mais tempo o pessoal perceber que a única saída é o pacote da paz do Flávio Bolsonaro, que é impeachment do Alexandre de Moraes, anistia ampla e completa lá no Congresso e pronto, e resolve esse problema todo. Enquanto demorarem, quanto mais tempo demorarem para perceber essa verdade inevitável, mais o Brasil vai se ferrar nessa história. Tá aqui, ó. China e União Europeia suspendeu compra de frango do Brasil e tá ferrando. Agora que não pode vender para os Estados Unidos, não pode vender mais para ninguém esse negócio, né? E continua a briga. O Celso Amorim também falou que encontro entre Lula e Trump não está nos planos, que não vai ter encontro com Lula e Trump. Não queremos encontro com Lula e Trump. É o que eu falo para vocês, o Lula está apostando mesmo na solução Venezuela. Ele quer brigar mesmo, quer criar uma guerra, declarar uma guerra aos Estados Unidos por conta disso. E, na verdade, é uma guerra que não tem como o Brasil ganhar. A única coisa que vai fazer é piorar a situação do povo brasileiro de forma enorme, destruir completamente a economia aqui no Brasil, e o Lula continua nesse negócio, nesse apelo à Rússia, à China, a esses países quebrados, que estão tentando salvar a própria pele deles também, não vão querer fazer ajuda para o Brasil de jeito nenhum, né? Meu amigo, estamos com um problema. O pessoal que fez o L em 2022, tá vendo? Olha só, botaram a gente do lado errado nessa história toda.